Ao contrário do que muita gente pensa, o socialismo não surge com Karl Marx. Quando Karl Marx lançou seu Manifesto Comunista em 1848, que foi a sua primeira grande obra de impacto, que continha seus pensamentos acerca das relações socioeconômicas, o termo socialismo já existia e muitos outros pensadores anteriores a Marx já se intitulavam socialistas. E a verdade é que com o cenário europeu da segunda metade do século XVIII, principalmente quando se fala de Revolução Industrial e Revolução Francesa, a forma como se entende o mundo é drasticamente alterada e várias ideologias começam a surgir. E com isso, nós temos um caminho aberto para um século XIX, onde a imaginação das pessoas passou a ser muito mais fértil. Robert Owen, na Grã-Bretanha, e Henri de Saint-Simon, da França, se é que nós podemos dizer que o socialismo teve fundadores, certamente esses dois foram os primeiros a sistematizar a visão socialista. Aliás, Henri de Saint-Simon, que também foi partidário da Revolução Francesa, foi o criador do termo socialismo. Só que eles, os fundadores do socialismo, eram de uma concepção mais reformista, ou seja, os primeiros socialistas queriam mudar as coisas por meios legais, entrando na política e reivindicando direitos mais igualitários, achando que assim as coisas iriam rumar naturalmente para uma sociedade de lógica socialista. Só que Marx veio depois e rejeitou completamente essa ideia, rotulando os socialistas que vieram antes dele de utópicos por acreditarem na boa vontade da burguesia. Marx não, Marx era adepto de uma pegada mais revolucionária, de luta de classes, de subversão da sociedade. Para ele, esse era o único método eficaz de mudar as estruturas sociais. Daí então surge o socialismo científico, como o próprio Marx chamou a sua doutrina. Doutrina filosófica, aliás, não somente sociológica ou econômica. Porque a gente olha para Marx e vê só sua doutrina econômica, né? Mas não. Plekhanov, um dos discípulos mais proeminentes de Marx, disse que o marxismo é uma concepção completa do mundo e da vida. Mas como se desenvolveu a teoria marxista? Georg Wilhelm Friedrich Hegel, por muitos, é considerado o Aristóteles dos tempos modernos. E tirando o idealismo de Hegel, Marx a princípio bebeu muito da fonte hegeliana para desenvolver suas teses, principalmente no que concerne à dialética aplicada à história. O conceito é um pouco complexo, mas basicamente, na dialética, toda tese pressupõe que há uma antítese, né? Ou seja, uma tese oposta. E na contraposição entre as duas teses surge a síntese, e é por meio deste método que nós podemos avançar e entender a realidade. Isto é, encontrando verdades contidas em teses opostas. Hegel se utilizava da dialética para tentar explicar tudo, até mesmo a evolução da história. Por exemplo, Hegel concebia que na organização social, a vontade de individualismo das pessoas era contraposta com as necessidades da comunidade, daí então surge o Estado, que é como o equilíbrio das duas teses, ou melhor dizendo, a síntese. Já Marx vai corrigir Hegel dizendo que a dialética que resume a história é na verdade a luta de classes, e que na sua época a dialética histórica que estava em voga era a burguesia versus o proletariado. Então, uma vez que a burguesia oprimia os proletários, o dever da classe operária era, portanto, se livrar desse jugo. Marx então se utiliza de um jogo de ressentimentos e de esperanças para movimentar as massas sofredoras, revelando o que seria o modo mais rápido e concreto de se libertar dessa opressão, que é, claro, na visão de Marx, uma revolução. Portanto, diferente da maioria dos filósofos de sua época, Marx tinha uma doutrina para a ação. Ele não queria interpretar o mundo, ele queria transformar o mundo. Isso explica o rápido desenvolvimento da ideologia marxista. Rápido desenvolvimento entre aspas, né? Já que o próprio Marx não iria presenciar sua doutrina alterando os rumos do mundo, já que o movimento marxista só iria ganhar fama e projeção mesmo somente após a morte do barbudo. O primeiro volume de O Capital, a principal obra de Marx, foi lançado em alemão em 1867 diretamente por Marx. Porém, Karl Marx morreu em 1883 e logo após a sua morte, o seu melhor amigo e colaborador durante sua vida, Friedrich Engels, deu continuidade ao Capital, publicando o segundo e o terceiro volume, a partir de notas e de rascunhos deixados por Marx. Já o quarto volume de O Capital foi editado por Kautsky em 1905. Então todo esse sistema de pensamento da obra de Marx agora estava bem definido e completo. Todo o conjunto de O Capital foi editado e compilado entre 1904 e 1910 e foi traduzido em um curto espaço de tempo para todas as principais línguas do Ocidente.
Então, a coisa era mais do que clara. O século XX parecia ser mesmo a era de ouro do marxismo. Primeiro porque todos os sistemas socialistas anteriores a Marx praticamente desapareceram. Os socialistas reformistas, desde Saint-Simon a Proudhon, os sindicalistas ingleses, o socialismo italiano, eles foram todos ultrapassados, quase que aniquilados. É sabido que Marx tratava com tom de chacota os velhos socialistas que se apoiavam em princípios de generosidade e fraternidade. O próprio Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, famoso anarquista contemporâneo de Marx, foi debochado por Marx. Proudhon lançou em 1846 o livro Filosofia da Miséria, e um ano depois, Marx respondeu com o livro Miséria da Filosofia, ironizando o livro de Proudhon. Para Marx, quem não aderisse aos apelos da luta de classes e à ditadura do proletariado era utópico, só o seu socialismo era científico. Outro fato que explica bem a expansão consistente do marxismo é que Marx deixou uma verdadeira escola marxista para prolongar seus ideais. Proeminentes marxistas surgiram na Inglaterra, na França, na Alemanha, mas foi sobretudo entre os intelectuais russos que haviam sido expulsos de seu país pelos czares que Marx encontrou seus melhores herdeiros. E eis que um desses russos iria se destacar muito como o grande continuador de Marx, aquele que iria pôr em prática os ideais de seu mestre. E eu tô falando de Vladimir Ulyanov, mas talvez você conheça este homem pelo nome de Lenin. Basicamente, o que São Paulo foi para Jesus Cristo, o propagador da doutrina cristã, Lenin foi para Marx e o marxismo. Lenin seria o cara que expandiria as fronteiras para a doutrina do novo Messias, adaptando aquilo que fosse necessário para realizar a missão revolucionária. Lenin foi tão marcante para aquilo que o marxismo se tornou, que o comunismo passaria agora a ser chamado de marxismo-leninismo. Tal foi sua importância no processo de expansão e de desenvolvimento da ideologia. Então, eis que se abre o século XX e o socialismo russo se divide ao meio. De um lado, os que querem a revolução a qualquer preço, liderados por Lenin, e do outro lado, os reformistas, que querem implementar o socialismo por meios parlamentares, que também eram chamados de social-democratas. Em 1903, no Congresso de Londres, o lado liderado por Lenin larga em vantagem. Dessa forma, essa ala mais revolucionária e que preza pela subversão da sociedade capitalista liberal recebeu o nome de majoritários, já que eles largaram em vantagem, né? Majoritários, que em russo é bolcheviques. Já os reformistas e social-democratas, portanto, seriam tratados como mencheviques, que quer dizer, obviamente, os minoritários, né? 14 anos depois, em 1917, nós sabemos bem, né, quem realmente dominou as ações do comunismo na Rússia. Os bolcheviques demonstram bem a verdadeira cara do marxismo. Ou seja, uma ideologia que só consegue ter êxito no seu processo de implementação através de métodos sangrentos e subversivos, na base, claro, de regimes totalitários. Mas afinal, quem liga para isso quando a revolução é o que importa, não é? Para os marxistas revolucionários, os fins justificam os meios, e os meios nós sabemos quais são e são inaceitáveis. Os fins, mais ainda, trata-se de reinterpretar completamente as relações humanas e transformar totalmente as bases da sociedade. A ideologia marxista-comunista se apresenta como a única solução para todos os problemas da humanidade. E no fim, querem fundar uma nova sociedade moldada em princípios completamente estranhos à natureza humana. Bom, e eu nem preciso dizer o quanto a ascensão do marxismo é um golpe duro contra o cristianismo, né? Na verdade, um golpe duro contra qualquer um que não abrace o movimento revolucionário. Os marxistas foram e são os inimigos mais decididos e mais armados que algum dia os cristãos tiveram o desprazer de conhecer. E nada de coincidência. A oposição do marxismo ao cristianismo não é de caráter acidental. Está na própria essência do pensamento filosófico de Marx a necessidade de exclusão da religião. Para um marxista, é necessário rejeitar a religiosidade, pois para Marx, Deus é como um obstáculo para o desenvolvimento do homem. E enquanto a noção de existência de Deus perdurar entre os homens, a liberdade é impossível, já que ser livre é não receber de ninguém aquilo que se é não aceitar ser escravo. E o religioso acredita existir algo maior do que ele, o qual ele deve obediência e servidão. E para o marxismo isso é loucura, só o humano importa. O marxismo, portanto, é o humanismo ateu levado às últimas consequências. Então, claro, é impossível conciliar cristianismo com marxismo, não dá.
A religião, ópio do povo e aliada do regime capitalista, para Marx, desapareceria naturalmente junto com o próprio capitalismo numa realidade comunista. E durante muito tempo essa ofensiva foi lançada contra os cristãos nos países comunistas do século XX. Então China, União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, Camboja e tantas outras ditaduras perseguiram muito os cristãos. A ascensão do marxismo foi destruidor para o cristianismo nesses países. Só que com o declínio da União Soviética e a mudança de paradigmas do comunismo chinês, as duas maiores potências comunistas não duraram muito enquanto sociedades propriamente comunistas. Mas a verdade é que o marxismo impregnou o mundo tão fortemente a ponto da maioria das pessoas entenderem o mundo como uma eterna disputa entre direita e esquerda, capitalismo e socialismo. De fato, é um trauma da humanidade que tem que ser superado logo, o mais rápido possível. Mas no mais é isso, lembrando que você pode me ajudar a tornar o canal mais viável, a ponto de eu me dedicar totalmente, somente a produzir conteúdo aqui no canal. Então eu peço que você considere se tornar membro aqui do canal, custa muito pouco, mas me ajuda bastante. Inclusive, esses nomes que você está vendo aí na tela são das pessoas que estão dando uma força aqui nesse projeto. Então eu fico muito agradecido, pois vocês não fazem ideia como isso me ajuda, tá? Então, finalizando, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.